Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre divulgação dos seus serviços como nutricionista materno-infantil. Como que você faz para se divulgar, por onde você pode se divulgar, né? Quais são os melhores canais ou não de divulgação? Vamos então entender um pouquinho mais sobre para onde, né, você tem que colocar os seus esforços, o seu foco, ou então você conseguir ter uma visão do todo para decidir onde vai ser melhor para você colocar aí seu foco de divulgação, tá certo? Bem, a gente está fazendo aqui, né, uma jornada de aquecimento rumo ao workshop Descomplicando Atendimento Infantil. O workshop vai rolar do dia 10 ao dia 17 de janeiro, então na próxima semana, segunda-feira, a aula 1 vai ao ar. São 3 aulas gravadas que vocês vão poder ver no melhor horário para você durante esse espaço aí do dia 10 ao dia 17, tá bom? Para você poder participar, o link tá na nossa bio, é 100% online, 100% gratuito. Lá eu vou mostrar, né, como que você pode ter mais segurança para atender crianças, como que você pode conseguir aumentar o preço da sua consulta, tirar retorno e também como é que você faz para ir criando o seu nome e ser reconhecida como Nutri de crianças, né? Nutri dos pequenininhos, tá bom? Eu tô vendo que uma galera aí já entrou. Vai contando uma coisa pra mim. Nossa live de hoje é sobre divulgação. Eu quero entender quais são os canais de divulgação que vocês utilizam hoje. Por onde você divulga o seu serviço? Ou você não divulga ainda, né? Que tem essas também, às vezes você não tá divulgando ainda, né? Você tá começando. Então, por onde você divulga o seu serviço? E quando a gente fala de divulgação, gente, é muito importante, né? A gente entender que ainda que a gente não seja uma empresa, então geralmente quando a gente trabalha como nutricionista, a gente não é uma empresa, né? Tipo, a gente costuma ser uma empresária. Somos nós cuidando do nosso negócio, somos nós cuidando de fazer nossa divulgação, nossa captação, nossa gestão, os atendimentos, né? Tudo e mais um pouco. E aí, naturalmente, quando a gente tem que vestir vários chapéus, então a gente passa por vários chapéus ou chapéus? Acho que chapéus, né? Vários chapéus, Quando a gente tem que vestir vários chapéus, a gente precisa entender a importância deles e a gente também precisa olhar com maturidade para aquele momento para conseguir fazer da melhor maneira. E por que eu falo isso? Porque eu percebo que um dos calcanhares de Aquiles da maior parte dos profissionais está envolvido com divulgação e venda. Para mim, divulgação está muito conectado com captura, né? Com captação. Quando a gente fala de captura, é captura de pacientes. Os pacientes, através da divulgação, nos conhecem, entram em contato, né? Na verdade, as mães entram em contato para agendamento. Então, divulgação e captação, para mim, anda ali pertinho. E aí, a gente tem essa parte, então, da captação com divulgação, né? E a parte da venda do serviço, que é como você oferece esse serviço na hora que a mãe pergunta: e aí, quanto custa a consulta? E eu percebo que esses 2 pontos em especial, eles são muito calcanhar de Aquiles, né? Que é aquele lugarzinho ali, ó, que pega para várias nutris. Eu vi, inclusive, que tem nutri aqui, ó, que falou que tá se formando. Deixa eu ver se eu encontro o nome dela de novo. Ai, passou aqui, mas a Dani, ela falou, ó, terminei em dezembro e quero começar a me divulgar. E Dani, tem que começar a divulgar, tipo, hoje. Hoje é sua data, sabe? Eu tinha uma mentora que ela falava, marque datas, né? Que é a Isis Moreira. Então, marca a tua data e eu te recomendo que você marque hoje. Porque, inclusive, se tiverem estudantes de nutrição por aí, a divulgação vocês podem começar a partir de agora, gente, né? Não tem por que esperar se formar para se divulgar. Mas, de repente, se formou, tá esperando essa RN chegar, começa a divulgação já. E percebe que isso, né, das vezes a gente aguardar ou da gente não se divulgar, que teve gente que falou ainda não me divulgo, tem muito a ver, às vezes, com uma certa crença que a gente tem de incomodar, né? Poxa, será que eu preciso mesmo ficar divulgando? Ah, se as pessoas quiserem, elas chegam até mim, né? Se elas precisarem, elas vão chegar. Do mesmo jeito que a venda tem essa crença do incomodar, né? Pra quem não sabe, crença é algo que a gente acredita. Que pode ser algo que é positivo ou negativo, que a gente chama, né? Aí como algo que te impulsiona ou te segura.
Então, o que eu quero trazer aqui pra gente poder começar a falar, não adianta eu dizer pra você quais são canais interessantes de divulgação, possibilidades aí estratégicas pra você se divulgar, se a gente não fala desse passo anterior. Se aqui dentro, ó, se aí na sua cabecinha, você não entende que a divulgação faz parte do seu serviço, né? Se divulgar, se promover, vai fazer parte do seu serviço. E não tem nada de errado nisso, né? Eu vejo que assim, tem o errado é quando a gente não se divulga e aí as pessoas não sabem da gente, sendo que, enquanto nutricionistas, nós seríamos as melhores pessoas para ajudar as famílias e essas famílias acabam caindo em ladainha por aí, de blogueira, né? De outros profissionais, às vezes, da área da saúde que querem ficar dando dicas de alimentação. Então, na verdade, é mudar esse drive, que a divulgação é uma coisa boa para você, né? Então, vai fazer chegar mais pacientes, vai fazer você ficar mais conhecida. É bom para os pacientes que vão poder ter um acompanhamento de um profissional que estuda para aquilo, né? Então, não tem o porquê a gente deixar de se divulgar, não tem o porquê. E aí eu vi aí, né? Eu não me divulgo por insegurança. E isso, gente, da insegurança, ela realmente... Deixa eu pegar um livro, me dá um segundo, tá aqui na outra mesa. Isso da insegurança, né? Ai, peguei. Isso da insegurança, vocês viram que eu não tô tipo William Bonner, né? Que a parte de baixo tá bonitinha. Isso da insegurança, ela é muito comum, sabe? E não é só insegurança na hora de se divulgar, são em vários outros momentos. Então, às vezes eu não me divulgo porque vai que eu falo alguma coisa de errado lá num post, né? E de repente uma família ou, enfim, algum profissional vai lá e me questiona. Vai que, de repente, eu faço divulgação e aí um paciente agenda e eu não sei o que fazer com esse paciente, né? Então, existem vários níveis, várias camadas dessa questão de a gente não se sentir segura. E eu fui pegar um livro para ler para vocês, quer ver, ó, insegurança, né? Lá no emocionário, quando a gente fala de insegurança, o que significa? E aí, gente, eu vou ler isso daqui e depois eu vou pro como se divulgar, né? Quais são os canais, os melhores canais de divulgação. Vamos falar daqueles mais estratégicos, pelo menos, e que são o que eu vejo como mais estratégico porque é o que gera geralmente mais resultados para as minhas alunas, né? O que mais traz pacientes para elas. Aí eu vou falar deles e como elas têm usado isso a partir das dicas que eu dou lá dentro da formação em coaching nutricional infantil. Mas quem é minha aluna sabe, tem alguma aluna aí da formação, gente? Tem alguma? Conta pra mim, se você é aluna da formação, levanta a mãozinha assim. Mas elas sabem, né, que eu falo muito antes de eu começar a entrar, a gente tem um módulo lá que é sobre programa nutricional, venda de programa nutricional, e as primeiras aulas não falam como fazer o programa nutricional, como vender o programa nutricional, fala como mudar esse drive aqui, né, como é que a gente tem que lidar com os sabotadores que vivem dentro da gente, porque vivem. E sabotadores no sentido de, não, esse seu post tá ruim, não, ninguém vai querer o atendimento, não, você não vai saber como atender, não, você não sabe o que fazer, né, e por aí vai. A gente precisa lidar primeiro com isso, pra depois, né, poder ir pra ação. Ou fazer as duas coisas meio que juntas, ir lidando e colocando em prática. Porque também a segurança, ela vai vindo aos pouquinhos. Eu vou ver, inclusive, se ainda tá salvo, eu ontem, sabe quando faz aquelas lembranças dos stories, sabe? Ontem eu tive uma lembrança dos stories quando eu comecei a postar aqui, né, pras nutricionistas. Há 4 anos atrás, lá 2018. Gente, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, olha como eu falava. Tipo, olha a minha cara, assim, sem acreditar. Mas percebe que a gente só melhora conforme a gente vai dando a cara a tapa também. Mas bora lá, deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Insegurança. Insegurança é a falta de confiança. Pode nos faltar confiança tanto em nós mesmos quanto nos outros. Imagine que você está a bordo de um veleiro e o mar está muito agitado. Se você não se considerar um bom nadador, se sentirá inseguro. Se não confiar no capitão do barco, também se sentirá inseguro. Então, meu convite aqui para você é, primeiro,
confia no capitão desse barco, se você me permite te levar para velejar, né? Eu vou te trazer aqui algumas estratégias que têm dado certo para vários nutricionistas, tanto de cidade grande, de cidade pequena, nutris com anos de experiência, outras que estão começando. Então, ao invés de você buscar ficar se questionando, né, ficar se perguntando se vai dar certo, se tá, né, não fica se questionando. Vai, faz, depois você me conta o resultado. Primeira coisa. E a segunda coisa a gente precisa aprender a nadar, né? Quando ele fala assim, se você não sabe nadar, você tá lá no veleiro e você não sabe nadar, você se sente inseguro. E a gente precisa saber nadar. E a gente poderia pegar um livro sobre natação e estudar como se nada. Estudar como que a gente boia, estudar como que a gente faz as braçadas, né? Como a gente bate as pernas. Mas a gente só aprende a nadar quando a gente entra na piscina, ou no mar, ou no rio, né? A gente só aprende a nadar nadando. Então lembrem-se disso também, que tá tudo bem, né? Você sentir essa insegurança inicial, enquanto você não entrar no espaço ali para começar a fazer o que precisa ser feito, desde a sua divulgação até o seu atendimento. Tá tudo bem. Agora, se você fica paralisado do lado de fora da piscina, ou do lado de fora do mar, ou do lado de fora do rio, né? Você nunca vai aprender a nadar. Então confia aqui, ó. Confia aqui no capitão, pega as dicas que eu vou te dar, aplica e depois você me conta. Tá bom? Eu vi o pessoal falando, né, que aqui sobre locais de divulgação, ó. Teve, a Lari falou, a Lari falou que uma vez se divulgou no Google e as famílias procuraram para saber do serviço. E por que você tirou o anúncio, Lari? Ai, gente, eu tô aprendendo a mexer no celular. Segura aí a emoção, que eu tô tentando voltar aqui. Eu vi que tinha gente que falou de Instagram, tinha gente que falou de Google Meu Negócio. Vamos lá. Onde mais vocês se divulgam? Insta, Face. Basicamente, então, tô vendo aqui rede social, né? Que o Google Meu Negócio vai entrar em rede social também, de alguma maneira. Então, bora falar de quais são possibilidades de divulgação que eu vejo que fazem mais sentido. E aí, eu vou falar dessas possibilidades e eu vou falar porque também tem nutris que estão nesses locais de divulgação e ainda assim elas ainda não conseguem atrair pacientes, né? O que acontece às vezes? De repente você tá lá, você tá postando na rede social todo dia, tá fazendo, né, seus posts de Instagram todo dia, e aí você não atrai paciente, ainda que você esteja fazendo, em teoria, seu serviço ali todos os dias. Então, a rede social é um caminho, né? O que a gente vai entender por rede social? Instagram, Facebook, YouTube, tá bom? Eu vejo poucos profissionais ainda indo pro YouTube e eu tenho, gente, eu acho que a gente precisa ir desenvolvendo aos pouquinhos uma visão de médio a longo prazo, né? A gente tem muita aquela coisa de pensar aqui no hoje só. Mas eu tava com a minha priminha no final do ano, ela tem 8 para 9 anos. E ela tem o celular lá dela e basicamente o que ela usa no celular dela é TikTok e YouTube, que ela vê. Então, eu já faz muito tempo que eu venho falando para as minhas alunas sobre elas abrirem um canal do YouTube para falar sobre alimentação infantil, não necessariamente para as crianças, para mães. Mas por que eu falo disso? Porque eu não sei vocês, mas eu pretendo, né, trabalhar ainda por muitos anos. Eu amo o que eu faço. E a partir do momento que eu pretendo trabalhar por muitos anos, eu sei que as crianças de hoje, no futuro, elas vão se tornar mães também. Imagina quando eu for atender essa criançada, sabe assim? Cada vez, na verdade, os filhos dessa criançada, né? Cada vez mais eu vejo que a busca pelo profissional através de alguma rede social, essa construção de relacionamento em alguma rede social vai ser maior. Há anos atrás a gente não tinha isso, né? Eu tenho lá, por exemplo, a Isabelle Tesotto, que é do Instagram do @nutricionista pediátrica. Ela é minha aluna na formação em coaching. Ela tem a rede social dela, né? Mas não foi ali que ela construiu o nome dela. A carreira dela foi construída de uma outra maneira. Mas a Isa, ela tem 20 anos de profissão. Então, era de uma época que a rede social não tinha a força que tem hoje.
Principalmente para quem está começando, para quem está transicionando de área, a rede social ela vai ser muito importante, até por conta do médio e longo prazo, como eu estou dizendo para vocês. Já é importante no hoje, imagine no médio e no longo. E daí a gente ia acompanhando as mudanças que vão tendo, né? Tem gente que fala assim, Facebook morreu, Facebook não serve mais. E eu preciso dizer que eu tenho uma aluna que começou a construir o nome dela na cidade através do Facebook, que é a Mari Ferreira, né? A Mari Ferreira, inclusive eu tenho live com ela, salva aí no perfil. A Mari Ferreira, ela entrou num grupo, sabe esses grupos de mães da cidade? Ela é de... Nossa, me fugiu o nome da cidade dela. Mogi... É Mogi alguma coisa. Agora não sei se é Mogi Guaçu, Mogi Mirim, eu acho que é Mogi Guaçu. É de Mogi. Ela entrou lá no grupo das mães de Mogi, entrou em contato com a organizadora do grupo e ela fazia, se eu não me engano, uma vez por semana ela fazia uma live ou um post pro grupo falando sobre alimentação para crianças. E a partir dali, no próprio grupo, outras mães perguntavam, gente, alguém conhece uma nutricionista? Aí as mães indicavam ela e ela começou essa construção por ali. Então, às vezes, uma dica aí para você anotar, vê se a tua cidade tem esses grupos de mães, né? E podem ser grupos tanto da rede social como grupos em loco. Muitas cidades, dependendo de onde você mora, tem esses grupos, né, de mães que se encontram, que tem essas reuniões de mães. Eu sei que a Arce tem um lá na Bahia, que elas inclusive se encontraram no final do ano. Então, procurar esses grupos e ver se de alguma maneira, né, você consegue se inserir nele. É claro que você não vai entrar no grupo e vai sair fazendo um monte de postagem sobre nutrição sem conversar com quem administra o grupo, tá? Então, rede social, Insta, Face, YouTube. YouTube mais voltado para os pais, né? Levando comunicação para os pais. Qual desses eu acho que é, nesse momento, aquele que mais rende frutos para as minhas alunas? Instagram. É o que eu ainda vejo que mais rende frutos, né? YouTube é uma coisa mais de médio para longo prazo. E o Facebook, se você encontra isso de estar num grupo que pode te colocar ali, vai bem, mas a grande maioria das minhas alunas estão no Instagram. E qual que é o lance do Instagram? E eu vou falar disso no decorrer da live, porque vai servir para todos os outros canais de comunicação. É você virar uma boa comunicadora, né? Porque algumas nutris postam e o Insta não vai pra frente, e porque outras nutris, né, conseguem gerar vários agendamentos a partir do Instagram dela. É porque tem, primeiro, estratégia na hora da postagem, mas também tem uma boa comunicadora. E aí eu vou voltar no lance que eu contei pra vocês, que eu vendo os meus vídeos, né, de 4 anos atrás, eu falei, meu Deus, olha como eu falava. Perceba que a gente só aprende a nadar nadando. A gente só aprende a se comunicar melhor se comunicando, né? Então, não fica com essa de tipo, tá ruim. Gente, vai ser... A grande verdade é essa. Às vezes os nossos primeiros posts, os nossos primeiros stories, a nossa primeira live vai ser ruim mesmo. Vai com essa expectativa, sabe? Talvez vai ser ruim. Ué, se de lá uma mãe sair com uma dica que ajudar, maravilha, cumpri meu papel, sabe assim? Então, eu prefiro ser clara, né, dizer a verdade pra vocês, que talvez vocês achem que não vai ser bom as primeiras coisas que vocês fizeram, mas que ainda assim vocês estão no caminho. Que ainda assim vocês estão na frente de muita gente que tá aí, ó, que não tá fazendo, tá? Daqui a um pouquinho a gente fala como melhorar essa questão da comunicação. Mas, antes da gente falar sobre isso, vamos falar dos outros canais possíveis para você se divulgar? Ganhei no suquinho de acerola, gente. Vamos lá. Canais possíveis da gente se divulgar, então, as redes sociais. Pensando em rede social ainda, né? Mas aí é com uma visão um pouco diferente do uso de Facebook, Instagram e YouTube, a gente tem os WhatsApps e Telegrams da vida, montar lista de transmissão, montar grupos com quem você se comunica diretamente. Então você pode convidar as pessoas para participar de um grupo com você, ou no WhatsApp ou no Telegram. Eu percebo hoje que o WhatsApp tem funcionado melhor para quem trabalha com mães. Então lá no WhatsApp você monta esse grupo, né? Ou se você quiser no Telegram, tá tudo bem também. Mas você monta esse grupo e você tem ali um cronograma de dicas que você dá semanal. Você entra em contato, você tira as dúvidas. Mas o que é importante que fica de dica aqui pra mim?
não se torne escrava desses grupos, tá bom? Define um dia para você fazer essa conversa com eles, defina um período, enfim, defina regras de como funciona. Quando te perguntarem alguma coisa que é para ser feita lá em consulta, seja claro, ó, isso aqui eu só posso falar em consulta porque eu preciso de uma avaliação da criança, tá bom? Eu gosto muito de como uma das minhas alunas faz, que é a Gisele Vilela. A Gi, ela abriu um canal do Telegram, e aí ela abre esse grupo do Telegram, né? Pelo menos ali no começo era isso que ela estava fazendo, não sei como tá agora. Mas ela abria o grupo do Telegram um determinado dia para perguntas. Aí ela trazia um tema. Ela falou assim, hoje a gente vai falar, por exemplo, sobre reflexo de gag. Aí ela trazia um vídeo sobre reflexo de gag, explicava o que era reflexo de gag e as mães que estavam lá podiam tirar dúvidas sobre isso, por exemplo. Então você pode conduzir o grupo também, né? E é legal de fazer a casadinha, de você pegar um tema, por exemplo, que você falou no seu Instagram e falar, eu vou falar mais profundamente sobre isso lá no grupo, então lá no grupo para saber mais, né? Que você faz essa movimentação entre as redes sociais. Falei então de grupos, sejam ele o WhatsApp ou o Telegram. Fora isso, qual outro espaço interessante também que eu tenho alunas que têm pacientes vindo dali? O Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta do próprio Google e aí lá você consegue, né, abrir a sua página, que sabe quando você vai procurar assim? Nutricionista em Campinas. Aí sai aqueles nomes que o Google coloca no ranking do mapinha e tudo mais. Então, ali pelo Google Meu Negócio você consegue entrar, né? E o que é o interessante? Quanto melhor ranqueada você tiver, antes dos outros nomes você vai aparecer. Então, você ter, né? Pedir avaliação para os seus pacientes no Google Meu Negócio, você enviar isso para as famílias e falar assim, conta aqui um pouquinho mais de como foi. O Google Meu Negócio também dá para você utilizar um estilo tipo blog, assim, né? Você consegue colocar algumas postagens lá também, você consegue colocar foto do teu atendimento. E aí, a pessoa, na hora que ela vai procurar no Google, porque vocês já procuraram, gente? Acho que todo mundo já procurou um profissional no Google, né? Pediatra em São José dos Campos, né? A gente procura. Então, essa é uma estratégia que é gratuita, você pode fazer o seu cadastro, o próprio Google tem tutoriais de como se faz isso. E o que é legal? Lá no Google você também tem a opção de pagar o Google, para o Google fazer um anúncio, né? E aí depois, eu tô rindo aqui por conta do comentário da Lari. Eu vou voltar no seu comentário, Lari, pra depois o pessoal ver. Mas enfim, você pode pagar, né, o Google e o Google fazer um anúncio pra você colocar o seu nome ranqueado primeiro. Quando que isso é legal? Quando você tem um dinheiro para investir e quando você faz um acompanhamento. Então, eu lembro que a Fabiola Miranda, né, que é uma das minhas alunas, que conseguiu aumentar em 130% o número de pacientes dela, inclusive tem uma live bem legal com ela também. Aliás, gente, vocês querem que essas lives dessas alunas que eu tô falando aqui durante as lives, vocês gostariam que eu enviasse os links para vocês? Para vocês conhecerem um pouquinho mais essas histórias e se inspirarem? Me conta, se vocês quiserem, manda aí coraçõezinhos nos comentários que depois eu agilizo isso com a minha equipe. Pensei nisso agora, seria legal, né? Enfim, mas voltando lá. Eu lembro que a Fá veio falar comigo que ela tinha feito um investimento em anúncio do Google Meu Negócio, mas ela não sabia se tinha dado resultado, né? E qual que é o ponto? Aí a minha orientação para ela foi, eu falei, Fá, você tem que fazer assim, tipo, você pôs R$200 lá, você tem que saber quantos pacientes vieram e anotar. E aí ela pegou e começou a anotar. E eu lembro que teve ela foi ver, esses R$200 tinham virado 600, por exemplo. Então ela pôs 200, conseguiu 3 pacientes a R$200, virou 600. Eu falei, beleza, agora você vai acompanhar daqui em diante para fazer isso aumentar. E aí ela percebeu que aquela estratégia era uma estratégia interessante para ela. Então o Google Meu Negócio, seja ele da forma gratuita ou trabalhando com anúncios, é legal. Quando que você vai fazer anúncios, né, gente? Quando você tiver esse dinheiro para investir. E 2, quando você, né, já tem ali uma organização para saber de onde os pacientes vêm. Aí eu vou voltar no comentário da Lari, gente, porque o que ela falou aqui, ó, eu fiz um anúncio, né, lá no Google Meu Negócio, eu coloquei minha página e tudo mais, e aí chegaram pacientes, me procuraram e eu fugi, né, eu por insegurança acabei não atendendo. E assim, eu te entendo, Flor, sabe, eu sei como é essa insegurança, mas existem formas de você se preparar para esse atendimento, sabe? Primeiro, não existe ninguém que saiba mais de nutrição do que a gente.
Por mais tempo que a gente esteja, às vezes, sem se atualizar, né? Por mais longe da área que a gente esteja, a gente tem condição de sentar, de estudar, de refrescar a memória. Então, não tem ninguém melhor do que a gente. Essa é a primeira coisa que tem que ficar claro. Eu lembro quando eu dei uma aula no Multiplicar, que é da Karine Durães, e aí eu tava tirando as dúvidas pós-aula, né? E teve uma Nutri que falou justamente disso, de como lidar com a insegurança. E eu brinquei com ela, porque na época tinha um Reels que tava fazendo muito sucesso, que era aquele que a moça fala assim, não tem como, não tem como, não tem como. Então é assim, não tem como alguém, né, saber mais do que nutrição do que a gente. Então, se você sentar para estudar sobre um caso, você consegue se preparar para atender ele. E aí, como se preparar para atender um caso, né? O que eu indico sempre é o questionário pré-consulta. E o questionário pré-consulta, eu vou falar mais sobre ele numa outra live, que é quando você consegue ter as informações prévias do paciente para poder se preparar para aquele atendimento, tá? E aí, também, se você não se sentir totalmente segura de dar orientação no final do atendimento, você pode deixar para dar ela na sequência. Não é a forma que eu gosto, não é a forma como eu ensino, porque quando a gente trabalha com coaching nutricional infantil, a gente vai criando a estratégia junto com a família, né? Quem vai nos falando as estratégias, inclusive, é a própria família, com as boas perguntas e com as ferramentas que a gente vai utilizando. Então, essa insegurança, ela também cai por terra. Por que a gente se sente insegura desse jeito? Porque a gente tem na cabeça que a gente tem que ter todas as respostas prontas, que a gente tem que ir lá, tem que entregar, né? Toda a orientação, toda a prescrição prontinha de cabo a rabo. E não é bem assim que funciona, pelo menos não na forma que eu trabalho, que eu ensino, tá? E aí isso, inclusive, a gente vai falar mais no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, vocês vão entender mais sobre a abordagem aí com coaching nutricional infantil, como é que, né, esse atendimento acontece de uma maneira não prescritiva, não orientativa, não é que não é orientativa, mas ela não é prescritiva, ela é construída junto. Mas para não desfocar, vamos voltar lá no tema. Então, quando a gente vai e a gente utiliza o Google Meu Negócio, a gente pode fazer de forma gratuita ou por anúncios, né? Qual outra forma também da gente utilizar os recursos de divulgação? Revistinhas. Vocês já viram aquelas revistas? Aqui em São José é muito típico alguns bairros terem uma revista com os profissionais da região. Você paga, né, para participar daquela revista. Então, essas revistas de anúncios, aqueles anúncios que ficam dentro de elevadores também, que a gente tem tanto em prédios comerciais quanto em prédios residenciais, que você pode colocar um aviso, né? Essas são outras maneiras de divulgação. Vou ser sincera que eu tenho pouca referência de aluna fazendo isso, tá? Então, o que eu mais vejo é rede social, o Google Meu Negócio e parceria, que é uma outra forma de você fazer a sua divulgação, né? Através dos parceiros. E aí, especificamente sobre parceiros, como parceiros é algo que eu vejo que costuma dar bastante resultado quando bem executada essa parceria, especificamente sobre parceiros, eu vou falar na live da noite, às 19h08, tá bom? Aí eu aguardo vocês pra gente falar sobre parcerias dentro da nutrição materno-infantil, quais os melhores parceiros, como fazer essa parceria, o que oferece pro parceiro, né? E tudo mais. Aqui vamos continuar falando, então, de outras possibilidades de divulgação. Dentro da parceria, a gente vai ter profissionais de saúde e a gente vai ter também algumas escolas, lojas, né? Que a gente possa fazer algum tipo de palestra nesses lugares, tudo mais. E, portanto, palestra é uma possibilidade de divulgação. Tanto palestras que você é convidada para dar e você é remunerada por ela, quanto palestras gratuitas que você faz. Outra coisa que, agora no começo do ano, eu vou falar para vocês ficarem atentas para pensarem na divulgação, é se na cidade de vocês tem essas feiras, tipo feiras de mães, feiras de crianças, sabe? Que junta vários estandes de coisas para crianças ou coisas para gestantes, coisas para bebês. E que às vezes você tem inclusive alguma área nesse stand, né, que faz palestras. Então isso é muito legal também de você estar ali, de você estar nessas feiras, de você estar nesses encontros que acontecem. Faz uma pesquisa se não vai rolar na tua cidade. Eu tive uma aluna, acho que ela é eu não sei se é Atibaia ou Itatiba, porque os nomes das cidades são parecidos. Mas ela participou de uma feira dessa, né? Ela entrou em contato, aí ela agendou ali de dar uma palestra, ela deu de maneira gratuita, mas ela fez uma boa divulgação por conta disso e isso rendeu vários atendimentos particulares para ela depois.
Então, eu falei das feiras, deixa eu ver o que tá faltando. Rede social, Google Meu Negócio, palestras, eventos, né, que seriam essas feiras. Para todo mundo que você tiver contato, falar sobre o que você faz, para todo mundo, né, que te conhecer, explicar mais sobre o que você faz, sobre o seu tipo de trabalho, porque as pessoas não sabem necessariamente o que uma Nutri Materno Infantil faz, acham que às vezes a gente só faz dieta. Então eu lembro de quando eu visitei a Andrea Lins. A Andrea Lins é uma das nossas alunas, na verdade ela foi a primeira aluna que ganhou o nosso concurso de resultados da formação em coaching nutricional infantil. Porque a Deia, né, eu posso falar dos números porque ela já falou abertamente disso em depoimento, em live comigo e tudo mais. A Deia, ela, no primeiro ano de formada dela, ela ganhou 16 mil reais no ano, né, um pouquinho mais de R$1.000 por mês. E aí, eu lembro dela falar que ela, tipo, contava moeda, assim, né? Ela falava, nossa, cara, eu contava moeda e... Enfim. E aí, no ano que ela começou na formação em coaching nutricional infantil, que foi o ano que no final do ano ela ganhou o concurso, portanto, em dezembro eu a visitei, naquele ano, ela aumentou, né, o faturamento dela de janeiro até novembro, porque como eu a visitei em dezembro ainda não tinha fechado. Mas de janeiro até novembro, ela faturou 50 mil no ano. Então, eu perguntei pra ela, eu falei, Deia, o que foi uma das coisas que você acredita que a formação, né, foi essencial para você fazer essa mudança tão brusca de sair de um faturamento de 16 mil para um faturamento de 50 mil, né? Um pouco mais, na verdade, porque ainda teve o fechamento de dezembro. O que você acha que fez essa diferença? E aí eu lembro que ela usou uma das expressões que eu ensino no curso, né? Que ela falou, pra mim, eu acho que uma das grandes coisas foi ter aprendido a vender meu peixe, né? E aí ela usou um exemplo. Eu lembro que no consultório antigo dela, ela atendia num shopping, assim, no segundo andar. E aí tinha como subir de elevador. E ela falou que quando ela entrava no elevador e tinha uma mãe no elevador, ela já falava que ela era nutri de criança, sabe? Ela dava um jeito de puxar o assunto e falar que era nutri de crianças. E às vezes a gente tá se escondendo, a gente não fala pras pessoas, né? Sei lá, foi no cabeleireiro, foi na manicure, descobriu pessoas novas. Conta um pouquinho sobre o que você faz, sobre a sua forma diferente de atender. Fala que não é que você, né, é só cardápio, é só pra criança com obesidade. Não, explica mais sobre o que você faz para as pessoas. Às vezes, é assim, você fala isso pra uma mãe, tipo, às vezes nem uma mãe, sei lá. Você recebeu um casal de amigos na tua casa que trabalha, nem amigos, mas um casal que trabalha com teu marido. Aí você fala pra eles não têm filhos. Você fala, então, eu trabalho como nutri de crianças, né? E incrível que as pessoas pensam que nutricionista de crianças faz só cardápio, eu trabalho só com obesidade, mas nada. Eu trabalho desde com criancinhas, aí você vai contando o que você faz. Criancinhas que vão começar a comer, para elas começarem a comer da melhor maneira. Ou sei lá, eu trabalho com crianças que não comem, né? Tem criança que tem dificuldade alimentar, ou eu trabalho com alergia alimentar. Explica um pouquinho, porque essa mulher e esse homem que estão na tua casa, de repente, né? Quando eles cruzarem com uma família que estiver se queixando, porque as famílias se queixam, gente, dos problemas que elas enfrentam, né? Que estiver se queixando, poxa, tá difícil, meu filho não tá comendo, né? Não sei mais o que eu faço. Ela vai fazer assim, então, lembra da Carol? A Carol faz atendimento. Então, falar para as pessoas, né, sobre o seu serviço também é importante, sejam essas pessoas conhecidas ou não, tenham lá os filhos ou não. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e eu acho que isso é bem poderoso. A gente não tem muito como quantificar, né, o resultado disso no final das contas, mas dá pra gente fazer, é gratuito, não custa nada e mal não faz, né? Então, vou utilizar isso também. Falei dos parceiros, que aí a gente vai falar um pouquinho mais tarde, ok. E aí, dentro dessa parte de divulgação, uma coisa também que pode trazer bastante resultado, mas que eu não vejo isso como tão comum que as minhas alunas fazem, mas quem fez teve um resultado legal. Participar de entrevista para jornal, para rádio local, né, para TV. E muitas vezes parece super distante a gente participar, né, gente? Eu lembro que a primeira vez que eu dei uma entrevista para o jornal na minha cidade, nossa, eu imaginava que era assim, que, tipo, uma super dificuldade. Mas eles me acharam, eu dei a entrevista, eu não sei se alguém me recomendou, eu não lembro, eu acho que alguém falou de mim, aí eles chegaram até mim.
E aí, depois, eu perguntei como que funcionava isso de você dar, né, as entrevistas, e eles falaram que ele tem pautas, às vezes, que são sugeridas. Então, você pode procurar esses locais e falar, ó, existe determinada data, né, que vai comemorar o Dia da Alimentação e Nutrição, o Dia da Obesidade Infantil, o dia de, né, comemorações aí relacionadas com alimentação, e você pode fazer um texto falando sobre isso. Vai ter o Volta às Aulas, deixa eu fazer uma entrevista sobre lancheira para escola, sabe? E você pode ir lá. E durante a entrevista, você estrategicamente, lembra que eu falei que não basta só a divulgação, tem a parte da comunicação que eu vou entrar agora. Que quando você estiver falando sobre as dicas que você está dando, tem que ficar sempre as nuances ali, ó, de você estar falando sobre o seu serviço. Porque no consultório eu faço dessa maneira, né? Porque os meus pacientes eu faço dessa maneira. Porque aí as pessoas vão pegando que você também atende, né? Que você não tá ali só falando e simplesmente acabou. Certo, gente? Lembram de mais algum lugar para divulgação que eu não pontuei? Alguém lembra de mais algum? Me conta. Então, os meus preferidos, né? Que eu vejo mais resultado. Instagram, certo? Gosto bastante das listas de transmissão, esses grupos, né? Se você conduz de uma maneira legal. Google Meu Negócio, vou colocar os 3, tá? A lista de transmissão eu gosto, mas o Google Meu Negócio eu acho que vem antes. E as parcerias que a gente vai falar à noite, tá? Pra vocês conseguirem começar o ano aí com novos parceiros. Ó o sotaque, né, gente? Parceiros. Enfim, acho que eu não esqueci de nenhum, certo? E aí, pra gente falar de comunicação, porque independentemente, né, de que em qual desses você escolha colocar a tua energia, porque você também não precisa sair, eu acho que isso é muito importante. Você não precisa sair aqui dessa live e querer pôr energia em todos eles. Escolhe um ou 2 no máximo, pra você dar aí o seu melhor, sabe? Lembra quem tava na live que escreveu aqui nos comentários, em 2022 eu vou dar o meu melhor. Então, escolhe 2 pra você dar o seu melhor. E esses 2, né, eles vão ser onde você vai colocar os seus esforços. A Lari falou, cartão de visita. Lari, o cartão de visita é uma coisa que eu não vejo já tanto resultado, tá? Eu nem costumo recomendar mais cartão de visita. Eu acho que o cartão de visita virtual, ele de alguma maneira é melhor do que o cartão de visita, né, impresso. Mas quando o cartão de visita vai servir um pouquinho mais? Quando você deixa ele com um parceiro para o parceiro entregar o teu contato. Mas eu prefiro, se for para deixar algo com parceiro, igual eu vou falar à noite, deixar, por exemplo, um folder ou deixar o seu QR Code, tá bom? Que é o QR Code também é uma maneira de você fazer sua divulgação, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais à noite. E por que eu acho que o cartão de visita já não faz tanta diferença? Primeiro, tudo que você não consegue quantificar, né, não é muito bom. Então, eu não sei exatamente onde é que a pessoa pegou esse cartão de visita, então eu não sei para onde eu tenho que mandar mais. As pessoas, naturalmente, elas já estão numa fase que você salva mais. Eu lembro que eu fui num evento e eu levei vários cartõezinhos de visita. E eu quase não entreguei nenhum no final das contas, porque as pessoas falavam assim, me passa seu celular. Eu já salvava o número no WhatsApp. Qual é o seu Instagram, né? Então, eu acredito que a gente tá numa nova fase, tá? Principalmente falando dessa parte do atendimento para crianças. Para atendimento para crianças, gente, o que eu vejo é que isso do boca a boca conta muito, né? A indicação de um profissional para você cuidar do seu maior bem, ela conta muito. Então, seja a indicação que veio de alguém próximo a você, que veio de repente, alguém que você gosta, né? Então, minha amiga passou com essa nutricionista e tá me recomendando ela. E eu confio na minha amiga, logo acredito que confiarei nessa nutricionista. Isso pesa na escolha de uma mãe. Do mesmo jeito que também pesa a recomendação de um profissional que você já passa, né? Por isso que as parcerias são tão importantes também. Então, de repente, o meu médico, né, o pediatra do meu filho, precisa que eu vá a um Nutri, me indicou a nutricionista X. Logo, essa nutricionista X vai ser alguém em quem eu vou ter um pouquinho mais de confiança. E aí, eu vejo isso do cartão, né, como uma maneira dele te ver. Mas não é a única. Eu gosto mais de usar a parte dos folders, como eu vou ensinar pra vocês à noite, com algum tipo de material ali que já comece uma relação com essa mãe. E aí, o cartão virtual também, ele é um caminho, tá?
Preciso contar pra vocês que quando eu fiz o meu cartão de visita, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu me formei, sabe? De papelaria. Eu fiz 1.000, porque o milheiro ficava... Eu não sei se o milheiro ficava mais barato ou se a loja que eu escolhi pra fazer, né, a gráfica, ela só fazia 1.000. Mas eu sei que eu joguei muito cartão fora. Então, quando vocês forem fazer cartão, primeiro, cuidado com a questão de local de atendimento, né? Quando a gente tá começando, às vezes a gente não tem muito certo onde a gente vai atender. Você começa, às vezes, numa clínica, de repente muda. E aí eu coloquei lá o endereço e aí depois eu fiquei pouco tempo naquele local e já não servia mais. Tinha também uma questão de que eu usei no meu primeiro cartão de visitas, era uma coisa assim, atendo nutrição escolar, educação alimentar e nutricional para crianças, adultos e idosos, era assim, tipo, atendia todo mundo, sabe, geralzão. Então também não era um cartão que chamava tanta atenção, eu não usei. E a maior parte das minhas alunas não usa tanto também. Então, tô contando aqui pra vocês aquilo que eu vejo fazendo, né, mais sentido, tá? O pessoal falando, eu fiz isso e na época acabei nem atendendo e perdi vários. A Beatriz falou, você acha melhor fazer o folder depois que o... Ixi, Beatriz, eu não consegui entender. Você acha melhor fazer o folder depois que aí não saiu a palavra, estiver redondinho? O que estiver redondinho? Me conta, eu te respondo. E aí, gente, eu tô com uma coceira no nariz hoje. Deve estar com alguma crise alérgica chegando, tá? Começou uma chuva aqui em São José. Aí, às vezes, eu fico assim, tá? Lá, Beatriz falou que o Instagram estiver redondinho. Beatriz, eu acho que nunca vai estar redondinho, sabe? Ontem teve uma pergunta lá nos meus stories que foi assim, Carol, é ruim eu começar numa sala que não é uma sala voltada para crianças? Aí a minha resposta foi, é ruim não começar. Então, eu não acho que a gente tem que ficar esperando o próximo passo estar redondinho, porque não fica redondinho, sabe? E só faz ali o início dele, sai com 6, 8 postagens. Eu posso até falar depois de quais são postagens interessantes. Sai com essas postagens e você já pode começar a contactar parceiro, entregar esse material sem problema nenhum, tá? E a Manuela falou que fez cartão virtual no Canva e achou bem prático. E de fato é bem prático mesmo. Eu vou pedir depois para minha equipe enviar um vídeo para vocês verem, né? É um vídeo do YouTube mesmo, eu passo geralmente para as minhas alunas de como fazer esse cartão virtual no Canva. Ele é facinho, você coloca o link clicável, né? E você não precisa fazer um super investimento aí inicial. Eu vou colocar, gente, pra gente não ficar mandando lá nos grupos do WhatsApp, eu vou colocar no nosso canal do Telegram, tá bom? Então, quem de repente não tá no canal do Telegram, depois entra no canal do Telegram. Se você de repente não sabe qual é o canal do Telegram, me pede no direct e eu te passo, tá bem? Porque aí eu mando lá pra vocês tanto como fazer o cartão, como fazer logo também, tá? Dá pra fazer tudo isso no Canva, não é muito difícil não, um pouquinho ali de paciência que sai. Então vamos falar da comunicação, porque a comunicação, independentemente dessas áreas todas que a gente falou, né? Na hora de você fazer a sua divulgação, a gente tá falando de comunicação, a pessoa te conhecer. Então, qual que é o ponto? Você, ao se divulgar, né? Você tá fazendo o teu cartão de visita. Então, quem é você? Como é que você... no que você acredita, como que é o seu atendimento, né? Quais são as dicas que você dá? E a pessoa vai vendo se identifica ou não com você. Se para ela faz sentido ou não você se tornar a nutri do filho dela. Esse é um caminho. E aí, se eu tô falando de comunicação envolve dois lados, né? Comunicação envolve duas pessoas, porque senão não era comunicação, era monólogo. Então, logo se está envolvendo duas pessoas e eu quero atingir aqui a família, principalmente, lembra que comunicação de divulgação não é voltado para as crianças. Comunicação, ainda que a gente atenda crianças, né? Mas comunicação de divulgação é voltada para os pais, principalmente para as mães ainda. A grande maioria, 99% das vezes, vai ser a mãe que vai chegar até nós, né? Quem sabe no futuro breve isso fique um pouquinho mais igualitário, diríamos assim, mas eu mesmo até hoje eu tive um pai que foi quem me buscou para fazer agendamento. Geralmente são as mães e eu acredito que para as minhas alunas a mesma coisa. Então, dentro de comunicação, se eu quero atingir aqui os pais, principalmente as mães,
O que eu preciso trazer para minha comunicação? Primeiro, eu preciso conhecer quem é essa pessoa, né, gente? Eu preciso conhecer com quem eu vou me comunicar. Imagina se eu resolvo entrar na rede social, ou se eu resolvo lá no Google Meu Negócio, né? Ou através dos materiais que eu vou entregar para parceiros, se eu resolvo começar a falar com uma linguagem extremamente acadêmica, que é a linguagem que a gente aprende na hora de fazer o TCC, né? É a linguagem acadêmica, a gente tem que aprender sobre essa linguagem e sobre como se comunicar com as palavras corretas com outros profissionais de saúde, mas aí eu quero levar isso para conversar com uma mãe que de repente não tem nada a ver de formação com a área da saúde. Aí, gente, a comunicação, ela não fica fluida, né? Porque o outro lado não entende tão bem. Então, quando eu falo de me comunicar, é sobre entender para quem eu vou falar. Quando eu, Carol, entro aqui no Instagram, né, para fazer uma live voltada para nutricionistas, eu falo de uma maneira. Quando eu, Carol, vou explicar sobre nutrição para uma mãe, eu falo de outra maneira. Então, eu preciso pegar essas nuances de como entender. E aí, uma das coisas mais maravilhosas que existem, né, pra gente fazer esse estudo de como se comunicar melhor, que eu acredito que você dá um Google, porque aí você vai encontrar, é o mapa da empatia, que é você entender como essa pessoa com quem você quer falar pensa, o que ela fala, o que ela vê ao entorno dela, porque você vai entrando no mundo dela. Então faz esse exercício depois, anota aí agora, ó, o mapa da empatia, tá? E depois você faz esse exercício de fazer o mapa da empatia da sua persona, né? Lá na formação em coaching nutricional infantil até tem aula sobre isso, se tiver alguma aluna aí que de repente ainda não viu, tá? Mas fazer o mapa da empatia é eu refinar a minha comunicação com a persona. Quem é a persona? É a pessoa para quem eu tô falando. Então, aqui no caso, as mães. E aí, o que de principal, né, eu vou trazer para essa minha comunicação? Tem 2 elementos muito importantes de aparecerem. A gente fala que é dor e desejo, né? Todo mundo tem os seus desejos e todo mundo tem as suas dores sobre determinado assunto. Então, falando de alimentação, toda mãe tem as dores com relação à alimentação do filho dela e tem os desejos com relação à alimentação do filho dela. E isso chama atenção quando a gente vai discorrer sobre. Então, imagina, se eu tenho um bebezinho que vai começar a comer, vou usar lá um reflexo de Gag que eu tava falando. E eu decidi que eu vou fazer BLW, mas eu tenho muito medo de um engasgo. Na hora que eu falo, né, eu trago um post sobre esse assunto, eu tô trabalhando uma dor de uma mãe. Poxa, será que é um engasgo? Será que é um reflexo de Gag? Como eu identifico, né? Da mesma coisa do desejo, né? Eu tenho as minhas mães, tem uma frase que elas repetem bastante, que é assim: eu gostaria de ver meu filho segurando um brócolis na mãozinha e comendo. Eu já ouvi isso de mais de uma mãe. Então eu sei que se essa é uma... como fala? Uma dor não. Se esse é um desejo, né? Esse desejo, eu posso falar sobre ele, como ajudar essa mãe a estimular essa criança a, de repente, em um determinado momento, pegar esse brócolis com a mãozinha e levar à boca. Então, é eu falar não sobre o que eu necessariamente quero falar, mas eu falar sobre o que o outro gostaria de ouvir, sobre os interesses do outro, né? Uma comunicação, ela é muito mais, quando eu vou ser uma comunicadora assertiva, ela é muito mais sobre eu escutar para aí eu poder falar. E aí escutar não é só escutar com o ouvido, né? Mas é a gente perceber o que as mães estão precisando. Às vezes teve uma dúvida que chegou para você lá por direct ou num comentário, poxa, isso daqui chama a atenção de algumas mães, deixa eu falar mais sobre isso, né? Tá bom? Ter cuidado com as palavras que você vai usar. Então, quando eu falo dessa questão da comunicação acadêmica, muito cuidado com as palavras. Eu vejo às vezes a gente usando palavras como, por exemplo, seletividade alimentar, dificuldade alimentar, que vem se popularizando, cada vez mais as pessoas vêm entendendo, mas ainda existem muitas mães que simplesmente dizem: meu filho não come, o que eu faço, né? Então, o que chama mais atenção de uma mãe? Meu filho não come ou meu filho tem seletividade alimentar, sabe? Eu acho que uma mãe mais consciente sabe sobre seletividade e dificuldade, mas uma mãe que ainda talvez não tenha, né, sido atendida e não tenha tido contato com esse tema não sabe. Isso vale para várias outras coisas também. Tipo assim, seu filho tem uma determinada patologia, tipo, não, gente, é doença, né? Ter cuidado com as palavras. Outra coisa que eu percebo de comunicação que atrai mais mães pra gente é acolhimento. Gente, sabe, já tem tanto julgamento por aí. Eu falo que assim, eu tava conversando com uma colega
E aí ela tava me dizendo, né, que já conforme você vai você vira mãe, vem muitos palpites. E esses palpites que vão chegando, às vezes vêm enrustidos também de vários julgamentos. Você deveria fazer desse jeito, o correto é isso, né? Começa uma certa militância, às vezes, em cima dessa mãe. Então, já rola muito julgamento, às vezes, sabe? Não é disso, eu acho que as mães precisam quando elas chegam até a gente. Eu gosto de pensar sempre em acolhimento. Então, você estimular essas mães, você dar espaço para ela, você, né, dizer que aqui com você tá tudo bem, tá tudo certo. E esse acolhimento, ele vale tanto na sua comunicação no atendimento, quanto a sua comunicação, por exemplo, numa rede social, numa palestra que você vai dar. Você deixar isso muito claro, né? Que ali você não tá para julgar, que você tá para acolher. Você falar, eu acho que quem, né, é mãe consegue dar esses exemplos por si só, é falar, ó, tem dia que eu acordo também, de repente dá meio-dia e, sei lá, não consegui tirar o pijama ainda, casa tá um fuzuê, e é assim, né, maternidade, tá rolando, é desse jeito. Então também trazer esses exemplos que rolam ali no dia a dia. Outra coisa que, às vezes a gente quer ficar só falando de alimentação infantil, mas lembra que você tá fazendo divulgação para a mãe. Então, tua comunicação é com aquela mãe. Algo muito legal é você falar de outros assuntos que interessem elas. Então, algo que eu percebo, né, é que algumas mulheres, elas vão perdendo um pouquinho o autocuidado ali depois que o bebê chega. E algumas retomam logo depois de algum tempo, né, gente? Quando as coisas começam a se organizar, normal, o bebê chegou e o nosso olhar tá virado para aquele bebê, tá tudo bem. Mas algumas começam em determinado momento não conseguir retomar e não se sentem à vontade como estão. Então também trazer às vezes essas pitadas, né, de autocuidado, essas pitadas de como tirar uns 5 minutinhos para si, falar sobre isso também gera conexão, tá? E aí, gente, eu acho que de tudo, assim, pra gente poder encerrar, que precisa ficar na sua comunicação é você tomar cuidado, eu falo dos tomates, de vender tomate. Que você pode vender tomate, na verdade, né? O problema não é vender tomate, mas pensa assim, quando você vai na feira, se tem um monte de tomate, você vai olhar aqueles tomates e vai falar, tá, tudo mais ou menos igual, vou comprar o mais barato, né? E o pessoal fica gritando, compre tomate, tomatinho. Aí, de repente, você encontra um tomate ali que é orgânico. Um tomate que, né, criação ali pelo produtor local, sem agrotóxico, respeitando o ciclo da terra e tudo mais. E aquele tomate custa mais caro. E aí você decide ainda assim comprar aquele tomate mais caro, né? Por que eu gosto de usar esse exemplo? Porque a nossa comunicação, ela pode ser uma comunicação de grito, do tipo, compre tomate. Ou ela pode ser uma comunicação onde em todo momento a gente vai deixando claro o benefício do nosso tomate. E naturalmente a pessoa vai querer se aproximar da gente, né? A gente pode contar histórias sobre aquele tomate, como foi produzido, quem são as pessoas que produziram aquele tomate, como foi colhido, quais são os cuidados. Então, quando eu falo de não ficar vendendo tomate na comunicação, é não ficar falando mais do mesmo, né? Ficar só falando sobre alimentação e nutrição infantil. A gente pode expandir um pouquinho para o comportamento alimentar, a gente pode expandir para, como eu disse, outras coisas, né, que fortificam essa relação da criança com a comida. Uma mãe que esteja bem consigo fortifica isso, né? Uma família que entenda mais sobre alimentação fortifica isso. Então, às vezes, é a leitura de um livro que você recomenda. Enfim, tem várias maneiras da gente fazer, né, toda essa parte. E aí, eu acho que o foco sempre é, durante a tua divulgação, quem tava na live da Meta, que eu falei do negócio da bailarina, de bater a cabeça, vocês lembram? Que quando a gente vai virar uma pirueta, a gente pega um foco e a gente olha ali naquele foco, né? E quando a gente gira a pirueta, a gente tá sempre olhando nesse foco para não perder o equilíbrio. Eu acho que quando a gente vai pensar em divulgação, tem isso do lance do foco também. Quando eu tô fazendo uma divulgação com um foco, a única coisa que tá na minha cabeça é fazer venda, vão marcar comigo, né? Paciente. A gente não tá colocando a entrega necessária. O que acontece? Eu sei que um processo de venda, naturalmente, vem de relacionamento. Vem da pessoa conseguir só
com a minha comunicação, já ter, né, algum tipo de resultado. Então, o meu foco na hora de fazer uma palestra, o meu foco na hora de montar um material para parceiro, o meu foco na hora de fazer um post numa rede social, tem que ser o foco de ajudar, né? E aí, quando o foco está ajustado no lugar certo, as piruetas saem. Do mesmo jeito que quando o seu foco tá ali em ajudar, naturalmente os pacientes vão chegar, tá bom? Eu acredito muito nisso, certo? Enfim, minha gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido pra vocês. Na live da noite eu vou falar mais sobre parceiros, sobre como fechar parceiros, quais são bons parceiros, o que você entrega nessa parceria também, como sair de uma parceria, que eu acho que é importante, em algum momento isso pode acontecer. E é isso, o workshop Descomplicando Atendimento Infantil tá com inscrições abertas, o link tá na nossa bio. Vou mandar pra vocês, como eu falei, um resuminho lá das lives no grupo do Telegram. E também vou mandar os links do Canva que eu disse, de logo, de cartão de visita, pra vocês poderem fazer, tá certo? E se você tiver, gente, uma nutri aí, uma amiga sua, tá? Avisa ela sobre o workshop. Quanto mais florzinhas, melhor, né? Eu tô aqui querendo que, de fato, o máximo de nutricionistas possam florescer em 2022. Eu acredito que o plano da gente acabar com as crianças que sofrem por conta de alimentação, ele precisa ser executado e a gente precisa de muitas mãos para conseguir essa execução. Certo? Conto com vocês nessa. Um beijinho. Tchau, tchau.